Boa tarde, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Olha só, hoje nós vamos estar estudando na página 56, unidade 5, a história da matemática, certo? Nessa aula nós vamos precisar que vocês organizem os sólidos de Platão, que estão na página 25, 26, 27, 28 e 29 da parte de recortes, tá? Por quê? Porque peço para vocês recortarem, né? O hexaedro, que é o cubo, icosaedro, octaedro, tetraedro e o dodecaedro, tá bom? Certo? Então, nessa aula nós vamos estar precisando desses poliedros, certo? Então, recortar, montar certinho, guardar aí numa caixa, que assim que nós fazer as atividades com eles, né, estudo deles, e aí assim que nós voltarmos, nós vamos estar trazendo ele para a escola e estudando eles juntos, né, todos nós juntos, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Laboratório. Vocês ainda se lembram das informações que lhe dei sobre o filósofo Platão? Lembram, pessoal? Acho que sim, né? Alguém aí vai lembrar, né? Muitos alunos disseram que sim, outros disseram que não. Porém, todos estavam curiosos para saber quais as razões que levavam a mestra a novamente falar de Platão em uma de suas aulas de matemática. A professora começou a falar a respeito dele, ao mesmo tempo que mostrava algumas imagens de um belo livro que trouxera para a classe. Platão foi um dos principais filósofos gregos da antiguidade e um grande incentivador do conhecimento da matemática. Então, por que será que nós estamos falando de Platão, né? Porque ele foi um grande incentivador da matemática, dos conhecimentos matemáticos, e contribuiu muito para a matemática que nós temos hoje, né? Então, por isso que nós vamos estudá-lo um pouquinho, né? Falar um pouquinho de Platão, de tudo que ele colaborou aí com a matemática. Nasceu em Atenas, na Grécia, por volta de 428 a.C., certo? Na época em que viveu, antigos valores conviviam com a abertura para novas ideias. Sua obra, ainda nos dias atuais, é considerada um dos maiores legados da humanidade. Foi o fundador da Academia de Atenas, a primeira instituição superior do mundo ocidental, em cujas portas se podia ler: que ninguém que ignore a geometria entre aqui. Então, né, ele já dizia aí que ninguém que ignore a geometria entre aqui. Então, assim, ele estudou muita geometria e contribuiu muito também para o conhecimento geométrico, tá? Já descobriram por que estou falando de Platão em nossa aula de matemática? Já, né? É porque ele contribuiu muito com a matemática e nós vamos estar estudando um pouquinho dos seus conhecimentos aqui, né? E também aprender um pouco mais sobre geometria, né? Nessa aula nós vamos estudar os poliedros, né? E vocês já conhecem o poliedro, vocês já tiveram um contato com os poliedros o ano passado, e esse ano nós vamos dar continuidade a esse estudo, né? A professora mostrou um pouco mais do seu livro. Platão e seus discípulos, estudiosos também na área de matemática, já tinham conhecimento de que só é possível construir 5 tipos de poliedros, ó, só 5, tá bom? Poliedros. De um só modo, utilizando o pentágono. Então, só com pentágono, só um tipo, ó. De um só modo, utilizando quadrados, só com quadrados, só um tipo. E de 3 modos diferentes, utilizando triângulos, certo? Então, pode-se construir 5. Um que só usa pentágono, um que só usa quadrado e os outros 3 que usa triângulo, tá bom? O filósofo associou os poliedros a elementos da natureza, certo? Então, vamos olhar aqui, ó. O hexaedro, o cubo, ele associou a terra, né? Ele colocou ele associou os poliedros a elementos da natureza. Como? O hexaedro, o cubo, ele associou a terra. O icosaedro, ele associou a água. O dodecaedro ao universo.
o tetraedro ao fogo e o octaedro ao ar. Observe que são 5 poliedros, ó. Um formado só por quadrados, um formado só por pentágonos. O que é pentágonos? Polígono com 5 lados, né? E 3 formados só por triângulos, que é o icosaedro, tetraedro e o octaedro. O formado só por pentágonos, dodecaedro, e formado só por quadrados, o cubo, tá bom? Peguem no bloco de jogos as planificações dos sólidos geométricos e mãos à obra e as dobras, né? É hora de montá-los, certo? Tudo bem? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês quais que nós temos que montar, ó. Esse na página 25, o cubo, icosaedro na página 26, tá? Na página 27, o icosaedro, octaedro. Na página 28, o tetraedro. E, por fim, na página 29, o dodecaedro. Tá bom? Então, recortar, fazer as dobras, né? Montar certinho, tá bom? Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos analisar agora com os sólidos nas mãos. Vocês montaram os sólidos, certo? Vou montar aí, né? Nós vamos analisar cada um desses sólidos, certo? E nós vamos ficar de olho aqui, ó, para responder essa pergunta. Qual é a característica em comum que somente esses 5 sólidos possuem? Bom, pessoal, eu fiz aqui em casa, os meus xerox aqui é pequeno dessas páginas que eu tenho. Se eu fizesse, ia ficar muito pequenininho. Eu montei esses sólidos com as gominhas e palito de dente, certo? Então, nós vamos estudar, eu só não fiz o icosaedro porque não era possível com os palitos que eu tinha, tá? Então, eu fiz alguns aqui, só faltou o icosaedro dos 5. Então, ó, olha só, vamos pensar aí comigo, tá? O tetraedro, olha só, ele é formado, qual é a face dele, ó? Um triângulo. Quantas faces ele tem, ó? 1, 2, 3, 4. 4 faces. Faces é essa parte aqui, ó. Tá bom, ó? Face é como se fosse o rostinho. Vértice, ó. 1, 2, 3, 4 é a gominha, tá? O vértice. E as arestas são os palitinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Tudo bem? Percebam que se eu considerar esse vértice aqui, ó. Esse vértice, quantas arestas chega até ele, ó? 1, 2, 3. Se eu considerar esse vértice, quantas arestas chega até ele? 1, 2, 3. Se eu considerar esse, quantas arestas chega? 1, 2, 3. Então, uma possível característica dos poliedros, né? Seria que em cada vértice sempre vai chegar o mesmo número de aresta, certo? E outra característica que a gente pode observar é que ele é formado só por um tipo de polígono. Por exemplo, ó, triângulo. Qual é o polígono utilizado aqui? Um triângulo. Todas as faces, ó, são triângulos. Percebem que todos os lados aqui, ó, é triângulo, triângulo, triângulo. Tudo bem? Vamos ver se isso vai acontecer com os demais? Ó. Olha agora o cubo, certo? Vamos olhar o cubo. O hexaedro. Olha só, o nosso cubo, tá? Se a gente for analisar, quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que o vértice aqui, ó, é o pontinho, ó. No caso, eu coloquei a jujubinha para exemplificar, tá bom? As arestas, quantas tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo bem? As arestas tem 12, então. E as faces, ó? Uma face aqui em cima, uma face aqui embaixo. Aí 2, então, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Tudo bem? Então, nós vimos os vértices, as arestas e a face. Vamos analisar se aquela característica que nós percebemos acontece aqui, ó. Se eu pegar esse vértice, quantas arestas vai chegar até ele, ó? 1, 2, 3. Se eu pegar esse agora, o verdinho, chega uma aresta, 2, 3. Pegar o laranja, chega quantas arestas até aqui, ó? Esse vértice, 1, 2, 3. Então, ó, nós vimos que realmente aquela característica aqui, em cada vértice chega sempre o mesmo número de aresta, dá certo aqui também.
E também, aqui no cubo, só é formado por polígonos quadrados, ó. Quadrado, 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 certo? Então, deu certo é isso mesmo. Olha só agora o octaedro. Olha só, octaedro. Certo? Vamos analisar aquela característica, ver se vai dar certo, ó. Por um vértice, vou pegar aqui o vértice vermelho. Chega o mesmo número de aresta, ó. 1, 2, 3, 4. Vou pegar o laranja, ó. 1, 2, 3, 4 arestas, chega até o vértice laranja. Até o vértice verde, chega a quantas arestas, ó? 1, 2, 3, 4. Muito bem. No octaedro tá chegando 4 arestas em cada vértice. E também só é sempre formado, ó, pelo triângulo, tá bom? Depois nós vamos pegar de novo e contar quantas arestas, quantos vértices e quantas faces. E aqui também, gente, eu fiz um bonitinho aqui, mostrar pra vocês. O meu dodecaedro. Nem sei se a minha câmera vai pegar ele, ó. Tá dando pra ver? Ó, o dodecaedro. Olha só. O dodecaedro, ele é formado por pentágonos, ó. 5 lados é um pentágono. Tá dando pra ver? Deixa eu afastar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Ó como ficou o meu dodecaedro. É formado por um pentágono, tá vendo, ó? Certo? Tudo bem? Ó como ficou. Então, vamos analisar. Quantas arestas chegam em cada vértice, ó? Olha só, vou pegar esse daqui, ó. Esse vermelho. 1, 2, 3. Se eu pegar no vértice amarelo, quantas arestas tá chegando até ele, ó? 1, 2, 3. Se eu pegar o amarelo, quantas arestas tá chegando até ele? 1, 2, 3, certo? E ele é formado só por pentágonos, tá bom? Então, nós já estudamos os 4, ficou faltando só o icosaedro. Edro, ele é formado também por só triângulos e em cada vértice vai chegar o mesmo número de aresta, tudo bem? Então, qual é a característica em comum que o sólido, que somente esses 5 sólidos possuem? Qual seria? Então, ó, qual é a característica comum comum que existe entre esses 5 sólidos? Então, a característica comum a esses 5 sólidos é que cada sólido é formado apenas por um tipo de poliedro. Por exemplo, no cubo é só o quadrado, no icosaedro só o triângulo, no dodecaedro só pentágonos, né? No octaedro só triângulos e no tetraedro só triângulos. E a segunda característica, em todos eles, o número de arestas que chega a cada vértice é o mesmo, né? Que nós vimos, contamos em cada um deles, tudo bem? Então, essa resposta nós vamos colocar lá na página 58, né? Registre aqui suas conclusões, tudo bem? Certo? Então, ficou assim, certo? Aqui, ó. Como você e seu grupo chegaram a essa conclusão? Como nós chegamos, gente? Nós podemos colocar assim, montando sólidos geométricos e fazendo a observação do mesmo, né? E analisando tudo que foi, todo o sólido, né? Analisando como eram as faces, quantos vértices chegava, quantas arestas chegava até um vértice, certo? Então, é uma resposta pessoal aí, tá bom? Uma sugestão aí, a resposta é pessoal, né? Vocês podem colocar. Montamos os sólidos, os poliedros, né? E analisamos suas faces, suas arestas e vértices e chegamos a essa conclusão, tudo bem? Mas como é pessoal, vocês podem concluir da forma que vocês, assim, não fugindo dessa ideia, como vocês acharem melhor aí, tá? Com essa ideia embutida, tá bom? Agora, pessoal, lá na página 59 fala assim, ó. Hora de resolver problemas. Primeiro, destaque as páginas do bloco de jogos intituladas Instrumentos do Matemático para responder as informações da tabela abaixo. Ó, primeiro, hora de resolver problemas. Olha só, vocês vão pegar aqueles sólidos que vocês montaram e nós vamos observar e colocar aqui, ó, a quantidade de faces, a quantidade de vértice e a quantidade de aresta. Então, vamos lá. Faces do cubo hexaedro. Aqui, quando ele está aberto, nós dizemos que ele está planificado. E aqui, quando a gente monta ele
ele é um sólido geométrico com poliedro, tá bom? Certo? Um sólido geométrico com poliedro. Então, olha só, quantidade de faces. Faces é como se fosse o rostinho, ó. Tem uma aqui em cima, uma aqui embaixo. Pois na lateral tem uma, duas, três, quatro. Com mais duas, 6. Então, faces aqui, ó, do cubo, 6. Vértices, vamos contar? Ó, os vértices são os pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que está representado aqui pela nossa jujubinha. Então, 8. Arestas são os palitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Então, aqui ficou assim, ó. 6, 8 e 12. Tudo bem? Certo? Agora, tetraedro. Aqui ele tá planificado, tá? Quando vocês recortaram, montaram, ficou hexaedro, tetraedro assim, tá bom? Então, olha só. O meu montado aqui com jujuba. Vamos considerar aqui, ó. Faces, quantas tem? 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 faces, coloca aqui. Quantos vértices? Vértice é a jujubinha. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vértices. Arestas, quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. Então, ó, nós temos aqui no tetraedro 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Tudo bem? Vamos pro octaedro. Olha só. Eu aqui soltou. Vamos contar, ó. Quantas faces tem? O octaedro vem de 8 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? 8 faces. Tudo bem? Quantos vértices? Vamos contar a jujubinha, que é os pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 vértices. E faces, né? Faces. Arestas, tá faltando aresta agora, né? Arestas são os palitinhos de dente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ficou assim, ó. No octaedro, 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. Tudo bem? Depois, lá na página 60, o dodecaedro, que é aquele grande que eu fiz, ó. Ó. Dodecaedro vem dodecaedro, já vem a ideia de 12 faces, tá bom? Por isso que é dodecaedro, então tem 12 faces. Se vocês contarem aqui no planificado, ó, 6 mais 6, 12, tá bom? Aí a gente monta, né, o poliedro. Então ele ficou assim o meu, ó. Olha só. Tudo bem? Contando aqui os vértices agora, quantos vértices tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, tem 20 vértices. E aresta vai ter 5, 30 arestas, 30 palitinhos, tá bom? Então, aqui, ó, vou tirar ele daqui agora. Ficou assim, ó. 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. E o icosaedro, tá? Que é esse daqui, ó, só formado por faces triangulares. Icosaedro tem 20 faces, tá? Então, nós vamos colocar que ele tem 20 faces. Pois vocês contam aí a hora que vocês montarem, tá? 12 vértices e 30 aresta. Tudo bem? Certo? Aqui, né? Aqui, conclusão você chegou após preencher essa tabela? É pessoal, vocês podem colocar aqui cada poliedro, né? Tem, de acordo com as suas características, o número de face, o número de vértice, o número de aresta. Pode concluir também que cada poliedro, né, tem a mesma face, né? O cubo só tem quadrados, o tetraedro só triângulo, o octaedro só triângulo, o decaedro só pentágono, icosaedro só triângulos, né? E aí vocês podem a conclusão que vocês aí chegarem. É muito importante, pessoal, para essa atividade, vocês terem os sólidos em mãos, tá?
Por quê? Porque quanto mais manuseá-los, melhor para você identificar vértice, face, arestas. É fundamental que estejam com sólidos montados em mãos, tá? Bom, então na página 61 agora, exercício 2. Utilize as planificações do bloco de jogos e cole no espaço abaixo aquela que não permite a montagem do hectaedro. Lá na página 31 da pasta de jogos e recortes, lá no final, essa daqui, ó, certo? Vocês vão tentar montar o octaedro, certo? E nesse espaço abaixo, vocês vão colar aquela que não permite a montagem do octaedro. Vocês vão ver que vai ter um que não vai dar para montar. Então, vocês vão colá-lo aqui. Por que você escolheu essa figura? Porque vocês vão colocar que é a única planificação que não forma o octaedro, tá bom? Tudo bem? Agora, lá na página 62, desafio final. Agora vocês representarão com palitos os sólidos selecionados, fazendo uma estrutura que coloque em evidência as suas arestas. Vou desafiá-los a pensar para responder. Quantos palitos serão necessários para montar um tetraedro, um octaedro e o hexaedro ou cubo? Bom, essa atividade eu faço com vocês, do palito ali que eu trouxe montada, eu faço com vocês aqui, que é muito gostoso a gente montar, né, essa figura. Os alunos adoram. Quem quiser montar em casa, vai ser muito legal, tá? Trabalhar com a família, muito gostoso, ó. Então, ó, eu montei pra gente contar aqui, ó, o tetraedro. Quantos palitos são? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão colocar aqui 6, certo? Os palitos representam o que, gente, mesmo? A aresta, muito bem. A gominha aqui representa quem mesmo? Muito bem, os vértices, né? E aqui são as faces, ó, que monta aqui, ó, igual o nosso rosto, a face, tá bom? Agora, o octaedro, quantos palitos? Octaedro, olha aqui, tem 8 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, 12 palitos. O que o palito está simbolizando mesmo? A aresta, muito bem. E a jujuba? Os vértices, tá bom? E agora, o cubo, ou hexaedro. Olha só. Quantos palitinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas, que são os 12 palitos. Tudo bem? Certo? Agora vai até a mesa, pegue os palitos necessários para montar de acordo um dos 3 poliedros e siga as orientações para executá-lo. Bom trabalho. Registre por meio de um desenho ou esquema a montagem com palitos de um dos sólidos. Agora vocês façam aí com desenho, ó, um dos sólidos que vocês fizerem aí, tá bom? Tudo bem, pessoal? Se vocês fizerem com a jujuba, envia foto para mim, tá bom? Muito bem. Olha só, pessoal, então aqui nós terminamos, tá bom? A apostila, ficaram alguns jogos para a gente falta fazer. Depois nós vamos retomar aí com vocês, né? Quando a gente voltarmos, nós estarmos juntos aí, nós vamos estar com vocês aí, tá? Revendo, dando uma estudada aí com os sólidos em mãos, tá bom? E eu vou deixar para vocês a lição 15. Nós paramos quarta na lição 14. Então, hoje a lição 15. Fica a lição 15 para vocês e a lição 16, tá bom? E 17, que aí a gente finaliza, tá bom? Certo? Beijinhos, bom final de semana para vocês, tá? Tchau, tchau.